Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Feche as brechas. Eu quero ler com os irmãos um texto que está lá em Efésios, no capítulo 4. Eu quero ler dos versículos 17 até o 27. Está escrito assim: Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Amados, nos últimos devocionais, quinta, sexta-feira, eu falei muito com os irmãos sobre a importância da nossa mente, dos nossos pensamentos, né? A nossa mente nos conduz para uma vida de destruição ou para uma vida de paz, de alegria, de justiça. E esse texto de Efésios, ele começa, né? Esse texto que nós lemos ali a partir do versículo 17, falando que o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, e ele diz assim: olha, eu insisto, no Senhor eu insisto, para que vocês não vivam mais como os gentios, ou seja, como aqueles que não creem em Cristo Jesus, porque eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, ou seja, a mente, os pensamentos daqueles que não creem em Cristo é inútil. Por quê? Porque eles estão obscurecidos no entendimento e estão separados da vida de Deus, por causa da ignorância, da falta de conhecimento deles e porque o coração deles está endurecido. Então, eles se entregam a todo tipo de depravação, a todo tipo de impureza, a todo tipo de maldade. E daí vem o ensinamento que nós devemos abandonar essa antiga maneira de viver. Nós também vivíamos assim antes de crermos em Cristo Jesus e antes de entendermos de fato a vida em Cristo. Porque tem muitos cristãos que ainda vivem assim, mas é porque não entenderam a vida do novo nascimento ainda. Então, quanto à antiga maneira de viver, nós somos ensinados por Cristo Jesus a nos despir desse velho homem, a deixar para trás a vida do velho homem, a sermos renovados no nosso modo de pensar. Veja o quanto a mente, os pensamentos, os conceitos que nós alimentamos aqui na nossa mente são importantes, amados. Nós temos falado sobre isso, frisado sobre isso, porque é um ensinamento da palavra de Deus. Nós precisamos entender o quanto os nossos pensamentos vão nos conduzir para uma vida correta, justa, santa, agradável a Deus, ou para uma vida carnal de destruição. Então, a palavra nos ensina que devemos ser renovados no modo de pensar e nos revestir com o novo homem, ou seja, nos revestir com as ideias, com os conceitos, com a verdade do novo homem que foi criado em Deus, semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, que é Cristo Jesus. E daí vem duas coisas interessantes que fala aqui, ó. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar sempre a verdade ao seu próximo, sabendo que nós somos membros de um mesmo corpo.
E quando vocês ficarem irados, vocês não devem pecar, vocês devem apaziguar essa ira. E não deem lugar ao diabo. Veja que o contexto desse versículo, dessa frase, não dê lugar ao diabo, está num contexto de nos revestirmos com o novo homem, abandonarmos a mentira e não sermos dominados pela ira. Veja o contexto em que está escrito: não deis lugar ao diabo. Amados, nós precisamos fechar as brechas. Tem coisas na nossa vida, amados, que ainda acontecem porque existe legalidade para o diabo agir. Nós estamos dando lugar para o diabo. A Bíblia está nos ensinando que nós não devemos dar lugar para o diabo. Pedro escreveu isso: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele fica à espreita. Se nós abrirmos a brecha, ou seja, se nós dermos lugar para o diabo, ele vai entrar. E ele vai agir, ele vai destruir. Porque o diabo vem, ele é o ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir. Amados, em Deus nós temos tudo em Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos nós temos em Cristo. Mas nós precisamos permanecer nesse lugar. Permanecer em Cristo Jesus. E permanecer em Cristo significa permanecer na verdade. Olha que interessante isso daqui, amados. Para nós fecharmos as brechas e não darmos lugar ao diabo, eu quero falar aqui sobre essas 3 coisas que a Bíblia está nos ensinando. Aqui nesse contexto de não dar lugar ao diabo, nós aprendemos que nós devemos o quê? Abandonar a antiga maneira de viver. Ou seja, devemos nos revestir com a maneira de Cristo. Isso acontece através da renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos por meio da palavra de Deus. Devemos o quê? Abandonar a mentira. Precisamos falar a verdade e não podemos ser dominados pela ira. Quando nos irarmos, não podemos deixar a ira dominar o nosso coração a ponto de nos fazer pecar. Precisamos, pelo poder do Espírito Santo, ter o domínio próprio, para não pecarmos por causa da ira. Quando nós agimos assim, nós impedimos o diabo de ter acesso na nossa vida. Se nós fizermos o contrário, ao invés de nos revestirmos com a vida de Cristo, se nós continuarmos vivendo do mesmo jeito de quando vivíamos, quando não éramos cristãos, se nós mentirmos, se nós aderirmos a um estilo de vida em que existe mentira, e se nós deixarmos a ira dominar a nossa vida e nós termos as atitudes provenientes da ira, que são atitudes pecaminosas sempre, né? Porque a ira nunca produz algo bom, a ira do homem não produz a justiça de Deus, então a ira sempre produz algo destrutivo. Se nós agirmos assim, nós estamos dando lugar para o diabo. Ou seja, estamos abrindo a brecha para que ele possa agir na nossa vida. Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, nós precisamos ter a nossa vida, sabe? Não sermos negligentes com a nossa vida. Essa era a palavra que me faltou aqui, agora veio na minha mente. Nós não podemos ser negligentes com a nossa vida. Nós precisamos ser firmados em Deus, firmados na verdade de Deus. Precisamos ser vigilantes. E aqui eu quero falar sobre essas 2 coisas, sobre a mentira e sobre a ira, principalmente sobre a mentira. Eu quero discorrer um pouquinho aqui com os irmãos sobre isso. Por quê, amados? Porque é interessante que a única vez que Jesus dá a paternidade do diabo para alguma coisa, ele chama o diabo o pai da mentira. Então, o diabo recebe essa paternidade do próprio Jesus. Jesus disse, né? Ele está repreendendo alguns judeus e ele diz assim: vocês são filhos do diabo. E aqueles judeus ficam ofendidos e irritados com Jesus. Que filhos do diabo? Como assim? É claro que não, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus olha para eles e diz assim: não,
Vocês são filhos do diabo, pai da mentira. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma mentira. A forma que eles estavam vivendo era só uma aparência, mas não era firmado na verdade. E aqui, amados, quantas e quantas vezes nós vemos cristãos vivendo na mentira? Aqui eu quero falar algumas coisas sobre a mentira. A mentira no aspecto de um engano, cristãos vivendo debaixo de engano, isso é terrível, terrível. Acreditando em ensinos enganosos, em ensinos que não são bíblicos, né? Pessoas que não conferem na sua Bíblia, pessoas que colocam uma adoração maior em pessoas do que em Deus, né? Normalmente quem vive no engano, ele adora alguma pessoa, ele coloca uma adoração naquela pessoa como se aquela pessoa fosse quase maior que Deus. Aquela pessoa não erra, aquele fundador daquela igreja não erra, ou aquele profeta não erra, e aí eles vivem no engano. Por quê? Porque eles colocam aquela pessoa, que muitas vezes é uma pessoa de Deus, mas é uma pessoa falha como qualquer outra, uma pessoa que pode errar como qualquer outra, mas essas pessoas colocam elas num padrão maior do que a Bíblia nos diz para colocar, né? Acima de qualquer coisa está Cristo Jesus. Cristo é o centro e o alvo da nossa fé. Então, pessoas que vivem no engano, na mentira, no sentido de creem na mentira, em ensinos enganosos, que se dizem cristãos, mas não são. Outra questão a respeito da mentira que eu quero falar é as pessoas que mentem, cristãos que mentem. E amados, quando a gente vai olhar, assim, analisar um pouquinho do porquê que as pessoas mentem, normalmente existe algo atrelado à mentira, e é o medo. Se nós olharmos desde o início, desde a criação, daí a queda, vamos colocar aqui, desde a queda do homem, nós vamos ver o homem argumentando com Deus e mentindo para Deus ou tentando ocultar algumas coisas, sempre por causa do quê? Do medo. Quando Adão é confrontado, não, mas foi a mulher que o Senhor me deu, não, mas foi ela que fez. O medo leva a pessoa a não assumir os seus próprios erros. O medo leva a pessoa a mentir. Não, eu não fiz. Não, eu não fiz isso. Não, imagina. O medo leva as pessoas a levarem uma vida de mentira. E, amados, a mentira é a pior coisa que existe. Sabe por quê? Porque se você mentir uma vez, você vai ter que alimentar aquela mentira. E a mentira é algo que quando um cristão ele comete, o diabo tenta aprisioná-lo naquilo, sabe de que forma? Porque a pessoa mente envolve outras pessoas, né? Toda mentira envolve outras pessoas. Por exemplo, um cônjuge mente para outro cônjuge, um irmão em Cristo mente para outro irmão em Cristo. Envolve outra pessoa. Aí aquele que mentiu, ele pode até se arrepender, né? Ele se arrepende e fala: Senhor, eu menti, não deveria ter mentido, me perdoa, e ele tem ali aquele conserto com Deus. Só que para fechar mesmo a brecha da mentira que foi aberta, ele vai precisar reconhecer para a pessoa a quem ele mentiu. Por quê? Porque senão ele vai ter que alimentar a mentira. Ou seja, ele vai ter que admitir que ele mentiu. E é aí que o diabo tem pegado muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas não têm tido coragem de assumir os seus erros, de assumir as suas falhas. Mas por que muitos relacionamentos destruídos, muitos casamentos, muitas famílias, muitas comunidades cristãs envolve muita mentira, e as pessoas querem alimentar aquela mentira por medo, por receio, porque não querem ser reprovadas, não querem receber uma palavra de confronto, de correção, tem medo do que a outra pessoa a quem ela mentiu, qual vai ser a reação daquela pessoa. Então as pessoas estão ali
prisioneiras, e o diabo tem conseguido agir assim no meio de famílias, no meio de casais, no meio da igreja, e tem ganhado território dessa forma, porque as pessoas não estão se consertando, porque por causa do medo, do receio. Outra questão, o orgulho impede a pessoa de reconhecer que ela mentiu, que ela falhou, que ela errou, que ela falou que não deveria ter falado, que ela se moveu por um caminho que não é o verdadeiro. E daí as pessoas alimentam aquilo. Ah, amados, eu e você, nós precisamos, sabe, nos posicionar em Deus e assumir uma ousadia e uma coragem para nunca admitirmos essa brecha na nossa vida. Se em alguma coisa você mentiu, seja ousado e corajoso para reconhecer isso para Deus e para a pessoa para quem você mentiu. E outra questão aqui que eu vou levantar aqui também para nós pensarmos um pouquinho. Será que nós, como cristãos, estamos prontos para ouvir de alguém que nós amamos que aquela pessoa mentiu para nós? Mentiu porque estava com medo da reprovação, mentiu porque você que é pai, você está pronto para ouvir do seu filho: pai, eu menti pro senhor, porque eu fiquei com medo. Mãe, eu menti para a senhora porque eu fiquei com medo. Será que nós estamos prontos para ouvir isso? E ao invés de irmos assim com toda ira, né? Porque daí vem a outra questão de dar lugar ao diabo. Será que nós estamos prontos para não dar lugar para a ira? Ajudar, né? Sermos instrumentos de Deus para conduzir aquela pessoa para a verdade, para uma restauração? Ou será que nós vamos ser dominados pela ira? Como que você mentiu para mim? Que absurdo! E vamos ser dominados pela ira, e ao invés de sermos instrumentos para conduzir aquela pessoa para um alinhamento, seja entre irmãos em Cristo, seja entre família, entre cônjuges. Entre cônjuges eu acho que é assim um desafio, nós precisamos pensar nisso. Sabe, amados, essa é uma das brechas que os cristãos mais têm dado. E o diabo ama esses espaços, esses lugares de atuação. E aí ele começa, e daí ele vai agindo, ele vai atormentando aquela pessoa, e aquela pessoa, ao invés de admitir, de lançar fora a mentira, de trazer uma correção, um alinhamento, não consegue. O diabo vai colocando: se você contar a verdade, olha, vai ter consequência, vai ser pior para você. E o diabo vai aprisionando. Amados, isso é muito triste, nós temos visto isso. Muitos e muitos cristãos prisioneiros da mentira estão dando lugar ao diabo. Estão abrindo as portas, abrindo, já não falo nem uma brecha, é uma porta mesmo, escancarada para o diabo agir na vida deles, no relacionamento deles, na família deles, na comunidade cristã na qual eles vivem. Líderes que não assumem os seus erros e mentem, que não assumem as suas falhas e mentem, e daí precisam alimentar aquela mentira. Ah, amados, o fim disso vai ser a destruição. Não pense que vai ser algo bom, não pense que você vai colher algo bom. Precisa se consertar, precisa fechar essa brecha, precisa fechar essas portas. Ah, amados, eu e você, nós precisamos ser vigilantes na nossa caminhada cristã. Veja que o ensino de hoje é: nós não devemos dar brechas para o diabo, não deem lugar ao diabo. Quando nós vivemos carnalmente, quando nós vivemos em mentira, e quando damos lugar para a ira dominar as nossas decisões, a nossa vida, nós estamos dando lugar para o diabo. E é o Espírito Santo que nos capacita, amados, a sermos ousados, corajosos, fortes, para nos posicionar nisso e não aceitar isso na nossa vida. Sabe, a abandonar isso, a dizer: chega, eu não vou mais ser prisioneiro disso. Senhor, me ajuda a enfrentar o que eu preciso enfrentar, porque às vezes é aquilo que eu falei, né? Nós vamos precisar conversar com alguém. E aí? Você está preparado? Você recebe a ousadia, o poder, a capacitação do Senhor para admitir que mentiu, para admitir que errou, para admitir que não falou a verdade, que faltou com a verdade?
E você que vai ouvir isso de alguém, você está preparado para ouvir e não deixar a ira te dominar, mas pelo contrário, ser um instrumento de Deus para a restauração, para conduzir esta pessoa para a verdade? Amados, a minha oração é que o Senhor nos ajude. Sabe, o Senhor, Ele tem ministrado muito meu coração sobre nós nos tornarmos a igreja madura, né? O Senhor vem buscar uma noiva, não uma noiva imatura, não uma noiva criancinha. O Senhor vem buscar uma noiva que está pronta, que está madura, está pronta para o casamento. É assim que o Senhor vem nos buscar. E nós precisamos nos render a esse processo de amadurecimento. E, amados, esse processo de amadurecimento envolve relacionamentos. Sabe, não tem como nós amadurecermos em Cristo sem amadurecermos com as pessoas que convivem conosco, que estão ao nosso redor. Casamento, pais e filhos, família, comunidade cristã. Sabe, nós precisamos nos render para esses concertos que Deus quer fazer. E à medida em que nós vamos nos rendendo para esses concertos, nós vamos fechando as brechas, nós vamos impedindo que o diabo tenha lugar na nossa vida. Que eu e você, nós sejamos ousados e corajosos para viver isso, amados, em nome de Jesus, porque existe um espírito de medo, né? A Bíblia fala que nós não recebemos um espírito de medo, ou seja, o medo é um espírito que tenta aprisionar as pessoas, ficam ali com receio, não, se eu falar eu vou receber uma correção, se eu falar a pessoa vai se irritar comigo, se eu falar eu posso até destruir meu relacionamento, não vou falar, e fica alimentando a mentira. Quanto mais alimenta a mentira, mais dá lugar para o diabo. E aí o diabo vai tendo espaço e vai fazendo coisas inimagináveis na vida daquela pessoa, na família daquela pessoa. Sabe, às vezes nós ficamos pensando assim, mas o diabo não pode tocar no cristão. A palavra fala que o maligno não pode me tocar porque eu estou em Cristo. Isso é verdade. O maligno só pode nos tocar por legalidade. O que é legalidade? Por algo legal. E o que é legal em termos, como se fosse termos jurídicos, sabe? Ele tem a procuração para fazer aquilo. Ele pode fazer aquilo. Ele tem uma lei que autoriza ele a fazer aquilo. É quando Deus permite, nós vemos isso na vida de Jó, Deus permitiu o diabo tocar em Jó. O livro de Jó a gente estuda, lê e fica assim, uau, é pra gente meditar naquilo. Foi Deus que permitiu. Tem pessoas que ficam, não, mas Jó isso, Jó aquilo. Foi Deus quem permitiu. Então o diabo teve essa legalidade porque Deus mesmo tornou legal a atuação dele na vida de Jó. Só não vai tocar na vida de Jó, mas ele, ou seja, no sentido de não vai matar Jó, porque o final que eu tenho para ele é outro. Então ele foi até onde Deus deixou ele ir. O diabo agiu na vida de Jó até onde Deus permitiu. Como um cachorro com uma coleira, ele só vai até onde o dono permite. Quando o dono aperta ali a coleira, mais do que aqui você não vai. Então, ali foi algo muito específico para o nosso aprendizado também, uma forma que Deus age, que às vezes a gente fica pensando, não, Deus não vai agir assim, mas está ali, está na Bíblia, né? E Deus agiu assim, permitiu. E outra forma é essa que o apóstolo Paulo está nos explicando aqui. É quando nós damos lugar para o diabo, ou seja, quando nós dizemos, pode agir aqui, diabo. Como que nós dizemos isso? Através das nossas atitudes. E aqui o apóstolo Paulo deixa claro que é em relação a quando nós continuamos a viver de uma forma carnal, quando nós vivemos na mentira e quando nós vivemos na ira, deixando a ira governar a nossa vida. Nós vamos dando o quê? Lugar para o diabo. Então, que eu e você, amados, nós possamos entender isso e nós possamos nos posicionar em ousadia, em coragem e em verdade. O Senhor deseja alinhar todos os caminhos tortuosos na nossa vida. Se você precisa revelar algo para alguém, se você precisa contar a verdade para alguém, algo que você tem ocultado, algo que você tem alimentado, uma mentira que você tem alimentado, eu já oro que Deus te dê a ousadia e a coragem para você fazer isso. E se você talvez venha a ouvir uma declaração, né, um reconhecimento de alguém que se arrepende porque mentiu, porque falou algo
que não é verdade e tem alimentado isso, que Deus também te dê graça, ousadia e coragem para ser o instrumento de Deus que vai conduzir essa pessoa para a restauração, para um verdadeiro arrependimento, que arrependimento é mudança, é conversão, é mudança de mente, né? E quando a pessoa ela reconhece, significa que ela quer mudar, que ela quer viver uma forma diferente. Então, que Deus te dê a graça, a sabedoria, o discernimento, a ousadia para você receber isso, né? Ao invés de ficar ali tentando apunhalar ainda mais a pessoa, que você seja um instrumento de Deus para restauração na vida dela. Tá bom, amados? Isso era o que eu queria compartilhar hoje com os irmãos. E amanhã nós vamos continuar nesse texto aqui, né? Já vou avisar, porque se você quiser ficar meditando em Efésios capítulo 4, amanhã nós vamos continuar nisso aqui, falando sobre não entristecer o Espírito Santo. Então, nós vimos hoje a parte de não dar lugar ao diabo, e o texto vai continuar falando de algumas coisas que entristecem o Espírito Santo, que nós fazemos, e muitas vezes nós fazemos isso, e acabamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. E eu creio que nenhum de nós quer entristecer o Espírito Santo, né? Eu creio que nós queremos viver uma vida que de fato glorifique ao Senhor, uma vida em que o Senhor possa olhar para nós e se alegrar conosco, né? Que Ele possa se alegrar mesmo, porque se o Espírito Santo ele se entristece, significa que ele pode se alegrar também. Então, que eu e você nós possamos desejar essa vida, que em todo tempo o Senhor olha e se alegra conosco. Então, hoje nós falamos sobre isso e amanhã vamos falar sobre o não entristecer o Espírito Santo, tá bom, amados? Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento de hoje. Pai, a minha oração é para que eu e os meus irmãos sejamos corajosos em viver na verdade, em não sermos dominados pela mentira, por uma vida de mentira, em não sermos dominados pela ira. Pai, nós não queremos dar lugar ao diabo, pelo contrário, nós queremos fechar as brechas, nós queremos viver de fato para a sua glória. Nós não queremos que o diabo tenha espaço na nossa vida. Não queremos dar lugar para Satanás. Nós queremos somente o Senhor, a liderança do Senhor. Nós recebemos a liderança do Senhor. Nós recebemos a influência do seu Espírito, a ousadia que vem do seu Espírito, a coragem que vem do seu Espírito, a capacitação que vem do seu Espírito para vivermos em verdade, na verdade sempre, Pai. Nos ajuda nisso. Pai, em nome de Jesus, eu oro mesmo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que aquilo que precisa ser alinhado na nossa vida pode alinhar, Senhor, pode corrigir, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos viver para a sua glória, nós queremos ter os nossos caminhos aplainados, corrigidos, alinhados, para que em tudo nós vivamos no reino de uma forma que glorifica o Senhor, vivendo debaixo da lei do reino de Deus, sabe? Submetidos ao poder do reino de Deus. Não queremos viver governados pela influência do mundo. O mundo vê a mentira como algo muito natural, mas Satanás é o pai da mentira e nós não queremos isso para a nossa vida, não. Pai, nós não queremos viver isso, nós precisamos mesmo e reconhecemos que precisamos da sua ajuda e queremos viver em verdade, na verdade, o tempo inteiro, falando sempre a verdade, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e colocamos tudo isso diante do Senhor. Aqueles meus irmãos que talvez estejam prisioneiros da mentira, eu oro mesmo para que o Senhor dê ousadia, coragem, que eles possam se arrepender e possam se posicionar da forma bíblica, da forma que o Senhor está nos ensinando hoje. E eu oro também por aqueles meus irmãos que talvez venham a receber alguma confissão de alguém, que eles possam ser instrumentos do Senhor para conduzir essa pessoa para a restauração, para a verdade, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda, nós dependemos do Senhor, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.